Imagine estar à beira do fim dos tempos, olhando para um futuro onde segredos há muito escondidos começam a ser desvendados. E se eu lhe dissesse que no livro do Apocalipse existe um capítulo tão incompreendido que poderia mudar tudo o que você pensava que sabia sobre a linha do tempo divina? Apocalipse 12 revela uma batalha cósmica travada entre o céu e o inferno, apresentando uma mulher vestida de sol e um dragão pronto para devorar. Esta não é apenas uma história, é um chamado para despertar sua fé e lutar no reino espiritual. Então, você está preparado para desvendar os mistérios do Apocalipse? Se você está pronto para a verdade, clique no botão de inscrição e junte-se a nós nesta jornada. Deixe-nos saber nos comentários de onde você é ou como Jesus transformou sua vida. Que Jesus te abençoe e caminhe com você nessas revelações. Apocalipse 17 permanece como um dos capítulos mais enigmáticos e muitas vezes mal compreendidos de toda a Bíblia. Ela nos atrai para uma visão vívida e mistificadora que convida tanto os crentes quanto os estudiosos a refletir sobre seu verdadeiro significado. Aqui encontramos a mulher montada na besta escarlate, uma visão repleta de simbolismo que transcende a simples interpretação. Para desvendar as verdades mais profundas deste capítulo, é preciso avançar com cuidado, tendo em mente a rica tapeçaria de conexões bíblicas e contextos históricos que iluminam seus mistérios. À medida que nos aprofundamos nos versículos 1 a 6 deste capítulo, somos apresentados à visão de uma mulher vestida de púrpura e escarlate, sentada sobre uma besta que possui 7 cabeças e 10 chifres. Esta imagem é uma poderosa combinação de fascínio e terror, um intrincado símbolo de engano envolto em beleza e poder. Babilônia, o nome associado a esta mulher, é muitas vezes interpretado apressadamente como representando uma nação específica ou uma instituição religiosa singular. Mas restringir a interpretação a uma visão tão estreita seria perder o quadro mais amplo, uma realidade espiritual global que permeia toda a história. A própria mulher representa um sistema religioso falso, uma espiritualidade falsificada que reivindica a autoridade divina, mas que opera em total rebelião contra a verdade de Deus. Seu traje luxuoso em roxo e escarlate significa riqueza e realeza, convidando a admiração e a intriga. A besta escarlate que ela monta simboliza o poder e a influência mundanos, equipada com 7 cabeças e 10 chifres, representando a plenitude e o poder dos reinos mundanos. Juntos, apresentam uma fachada de autoridade e unidade, enganando muitos com promessas grandiosas e fascínio sedutor. O mistério da Babilônia é mais profundo do que uma mera identificação com uma entidade específica. Incorpora um fenômeno espiritual universal. Babilônia em Apocalipse 17 é uma referência a mais do que um lugar. É a personificação da sedução mundana, da rebelião espiritual e da prosperidade enganosa. É uma força que atravessa fronteiras culturais e geográficas, incorporando-se na própria estrutura da sociedade humana e dos sistemas religiosos. Este simbolismo remonta à antiga cidade de Babilônia, conhecida por sua rebelião contra Deus, resumida principalmente na história da Torre de Babel. A tentativa da humanidade de alcançar os céus e fazer um nome para si própria a parte da bênção e do mandato de Deus representa a essência do espírito de Babilônia. Uma aposta pela supremacia e autoglorificação que continua a ressurgir ao longo da história humana, manifestando-se em várias formas e estruturas. O que é crucial para a compreensão de Apocalipse 17 é que a mulher montada na besta não está isolada de uma narrativa passada, mas é uma história contínua de sedução e rebelião espiritual. A sua influência é generalizada, tocando a cultura moderna, os valores sociais e até infiltrando-se em instituições religiosas que outrora estiveram alinhadas com a verdade divina. É a velha tentação de priorizar o poder, a riqueza e o luxo em detrimento da fidelidade espiritual. Muitos perdem esta compreensão mais ampla, concentrando-se em vez disso em identificar entidades específicas quando a mensagem chama os crentes a reconhecerem o espírito de Babilônia nas nossas sociedades. Adverte contra o fascínio do sincretismo, a fusão da adoração verdadeira com práticas idólatras e a tentação de comprometer convicções espirituais em troca de ganhos temporais e de estatuto.
Reconhecer as implicações globais desta visão requer discernimento e fundamentação nas Escrituras, bem como uma consciência das ameaças contemporâneas à espiritualidade autêntica. Desafia os crentes a examinarem onde e como podem ser involuntariamente influenciados pelos valores que Babilônia representa. Este capítulo não é apenas uma visão antiga. É um apelo urgente para permanecermos vigilantes, para procurarmos a pureza da fé e para resistirmos à invasão subtil de sistemas enganadores que procuram diminuir a nossa fidelidade espiritual. As imagens de Apocalipse 17 servem como um espelho, refletindo a batalha contínua pela alma da humanidade, uma batalha que ocorre diariamente em nossos corações e mentes. Somos chamados a superar o caos e a confusão, a permanecer firmes na verdade e a resistir à atração sedutora das promessas de Babilônia. Através de um estudo cuidadoso e de uma visão espiritual, podemos colher os profundos avisos e exortações encapsulados nestes versículos, fortalecendo a nossa fé à medida que navegamos num mundo onde o espírito de Babilônia continua a exercer o seu poder e influência. Em Apocalipse 17, 3-5, somos atraídos para uma visão repleta de mística e representações simbolicamente ricas da guerra espiritual cósmica. Aqui, uma mulher vestida de púrpura e escarlate está montada em uma fera escarlate. Ela segura uma taça de ouro cheia de abominações, com uma inscrição na testa que a rótula como Babilônia, a Grande. Estas imagens exigem um exame mais profundo, que vai além da interpretação superficial e se aprofunda na linguagem simbólica que pinta um quadro de rebelião espiritual e corrupção. A mulher na besta está adornada com as cores da realeza e da riqueza, púrpura e escarlate. No entanto, estas cores também insinuam seu fascínio extravagante e o poder sedutor que exerce sobre nações e líderes. Esta mulher é a personificação da Babilônia, uma cidade que historicamente simboliza a idolatria e a oposição a Deus. Seu cálice de abominações, cheio até a borda com suas iniquidades, reflete sua influência sobre a humanidade, perpetuando religiões falsas e afastando-as da adoração verdadeira. Compreender o símbolo da Babilônia requer uma viagem de volta a Gênesis 11 e à Torre de Babel. Foi aqui que a humanidade se rebelou pela primeira vez coletivamente contra Deus, aspirando a construir uma torre até aos céus. Isto não foi apenas um ato de ambição arquitetônica, mas uma declaração de desafio espiritual e uma tentativa de estabelecer um domínio terreno desprovido da autoridade de Deus. A dispersão de povos e línguas foi uma intervenção divina, mas o espírito de Babel persistiu, manifestando-se primeiro como Babilônia, uma cidade que mais tarde sintetizou o auge do empreendimento humano pecaminoso. O legado de Babilônia não é apenas uma nota de rodapé histórica. Representa um sistema abrangente que transcendeu o tempo, infiltrando-se na cultura moderna e nas práticas religiosas, perpetuando a confusão espiritual. Tal como a mulher, a Babilônia moderna seduz com promessas de prosperidade e paz, mas oferece apenas o vazio sob a sua superfície dourada. Orquestra cuidadosamente uma fachada de vitalidade espiritual, mas, no seu âmago, próspera no engano, atraindo as pessoas para uma teia de falsas doutrinas e compromissos morais. Babilônia, a Grande, é mais do que uma cidade histórica. É a personificação da inclinação da humanidade para a rebelião espiritual e a rejeição da verdade divina. É um retrato dos sistemas religiosos e culturais do mundo que seduzem com promessas de iluminação e libertação, apenas para escravizar aqueles que caem sob o seu domínio. Esta mulher, portanto, é o nexo de toda religião falsa, uma metáfora universal da prostituição espiritual e do engano contra a qual os crentes devem se proteger. A cultura moderna muitas vezes reflete a antiga influência da Babilônia, seja através dos meios de comunicação social, das normas sociais, ou mesmo dentro das instituições religiosas. O fascínio sedutor da Babilônia manifesta-se quando as verdades pessoais suplantam a revelação divina e quando o relativismo moral se sobrepõe à absolvição bíblica. Ao procurar ser inclusiva, a religião muitas vezes compromete a verdade absoluta, confundindo a linha entre a santidade e o mundanismo, encapsulando assim a essência da Babilônia. A influência generalizada da Babilônia desafia a integridade da fé e a autenticidade da adoração. É um apelo à vigilância para aqueles que procuram a verdade espiritual,
para discernir e rejeitar a espiritualidade falsa que a Babilônia propaga. A visão da mulher na besta é um lembrete intemporal das armadilhas do adultério espiritual, onde o desejo humano substitui a intenção divina e o temor de Deus é substituído pelo temor do homem. A mulher que leva o apelido de Babilônia é um aviso contra se tornarem vítimas intangíveis da idolatria inculturada, atraídas pelo canto da sereia da síntese cultural e religiosa que se disfarça de paz e unidade. À medida que a sedução espiritual de Babilônia continua a desenrolar-se, os crentes são encarregados de manter um compromisso firme com verdades não contaminadas pela sabedoria mundana. Imagine estar à beira do fim dos tempos, olhando para um futuro onde segredos há muito escondidos começam a ser desvendados. E se eu lhe dissesse que no livro do Apocalipse existe um capítulo tão incompreendido que poderia mudar tudo o que você pensava que sabia sobre a linha do tempo divina? Apocalipse 12 revela uma batalha cósmica travada entre o céu e o inferno, apresentando uma mulher vestida de sol e um dragão pronto para devorar. Esta não é apenas uma história, é um chamado para despertar sua fé e lutar no reino espiritual. Então, você está preparado para desvendar os mistérios do Apocalipse? Se você está pronto para a verdade, clique no botão de inscrição e junte-se a nós nesta jornada. Deixe-nos saber nos comentários de onde você é ou como Jesus transformou sua vida. Que Jesus te abençoe e caminhe com você nessas revelações. Apocalipse 17 permanece como um dos capítulos mais enigmáticos e muitas vezes mal compreendidos de toda a Bíblia. Ela nos atrai para uma visão vívida e mistificadora que convida tanto os crentes quanto os estudiosos a refletir sobre seu verdadeiro significado. Aqui encontramos a mulher montada na besta escarlate, uma visão repleta de simbolismo que transcende a simples interpretação. Para desvendar as verdades mais profundas deste capítulo, é preciso avançar com cuidado, tendo em mente a rica tapeçaria de conexões bíblicas e contextos históricos que iluminam seus mistérios. À medida que nos aprofundamos nos versículos 1-6 deste capítulo, somos apresentados à visão de uma mulher vestida de púrpura e escarlate, sentada sobre uma besta que possui 7 cabeças e 10 chifres. Esta imagem é uma poderosa combinação de fascínio e terror, um intrincado símbolo de engano envolto em beleza e poder. Babilônia, o nome associado a esta mulher, é muitas vezes interpretado apressadamente como representando uma nação específica ou uma instituição religiosa singular. Mas restringir a interpretação a uma visão tão estreita seria perder o quadro mais amplo, uma realidade espiritual global que permeia toda a história. A própria mulher representa um sistema religioso falso, uma espiritualidade falsificada que reivindica a autoridade divina, mas que opera em total rebelião contra a verdade de Deus. Seu traje luxuoso em roxo e escarlate significa riqueza e realeza, convidando a admiração e a intriga. A besta escarlate que ela monta simboliza o poder e a influência mundanos, equipada com 7 cabeças e 10 chifres, representando a plenitude e o poder dos reinos mundanos. Juntos, apresentam uma fachada de autoridade e unidade, enganando muitos com promessas grandiosas e fascínio sedutor. O mistério da Babilônia é mais profundo do que uma mera identificação com uma entidade específica. Incorpora um fenômeno espiritual universal. Babilônia em Apocalipse 17 é uma referência a mais do que um lugar. É a personificação da sedução mundana, da rebelião espiritual e da prosperidade enganosa. É uma força que atravessa fronteiras culturais e geográficas, incorporando-se na própria estrutura da sociedade humana e dos sistemas religiosos. Este simbolismo remonta à antiga cidade de Babilônia, conhecida por sua rebelião contra Deus, resumida principalmente na história da Torre de Babel. A tentativa da humanidade de alcançar os céus e fazer um nome para si própria a parte da bênção e do mandato de Deus representa a essência do espírito de Babilônia. Uma aposta pela supremacia e autoglorificação que continua a ressurgir ao longo da história humana, manifestando-se em várias formas e estruturas. O que é crucial para a compreensão de Apocalipse 17 é que a mulher montada na besta não está isolada de uma narrativa passada, mas é uma história contínua de sedução e rebelião espiritual. A sua influência é generalizada, tocando a cultura moderna,
os valores sociais e até infiltrando-se em instituições religiosas que outrora estiveram alinhadas com a verdade divina. É a velha tentação de priorizar o poder, a riqueza e o luxo em detrimento da fidelidade espiritual. Muitos perdem esta compreensão mais ampla, concentrando-se em vez disso em identificar entidades específicas quando a mensagem chama os crentes a reconhecerem o espírito de Babilônia nas nossas sociedades. Adverte contra o fascínio do sincretismo, a fusão da adoração verdadeira com práticas idólatras e a tentação de comprometer convicções espirituais em troca de ganhos temporais e de estatuto. Reconhecer as implicações globais desta visão requer discernimento e fundamentação nas Escrituras, bem como uma consciência das ameaças contemporâneas à espiritualidade autêntica. Desafia os crentes a examinarem onde e como podem ser involuntariamente influenciados pelos valores que Babilônia representa. Este capítulo não é apenas uma visão antiga. É um apelo urgente para permanecermos vigilantes, para procurarmos a pureza da fé e para resistirmos à invasão subtil de sistemas enganadores que procuram diminuir a nossa fidelidade espiritual. As imagens de Apocalipse 17 servem como um espelho, refletindo a batalha contínua pela alma da humanidade, uma batalha que ocorre diariamente em nossos corações e mentes. Somos chamados a superar o caos e a confusão, a permanecer firmes na verdade e a resistir à atração sedutora das promessas de Babilônia. Através de um estudo cuidadoso e de uma visão espiritual, podemos colher os profundos avisos e exortações encapsulados nestes versículos, fortalecendo a nossa fé à medida que navegamos num mundo onde o espírito de Babilônia continua a exercer o seu poder e influência. Em Apocalipse 17, 3-5, somos atraídos para uma visão repleta de mística e representações simbolicamente ricas da guerra espiritual cósmica. Aqui, uma mulher vestida de púrpura e escarlate está montada em uma fera escarlate. Ela segura uma taça de ouro cheia de abominações, com uma inscrição na testa que a rótula como Babilônia, a Grande. Estas imagens exigem um exame mais profundo, que vai além da interpretação superficial e se aprofunda na linguagem simbólica que pinta um quadro de rebelião espiritual e corrupção. A mulher na besta está adornada com as cores da realeza e da riqueza, púrpura e escarlate. No entanto, estas cores também insinuam seu fascínio extravagante e o poder sedutor que exerce sobre nações e líderes. Esta mulher é a personificação da Babilônia, uma cidade que historicamente simboliza a idolatria e a oposição a Deus. Seu cálice de abominações, cheio até a borda com suas iniquidades, reflete sua influência sobre a humanidade, perpetuando religiões falsas e afastando-as da adoração verdadeira. Compreender o símbolo da Babilônia requer uma viagem de volta a Gênesis 11 e à Torre de Babel. Foi aqui que a humanidade se rebelou pela primeira vez coletivamente contra Deus, aspirando a construir uma torre até aos céus. Isto não foi apenas um ato de ambição arquitetônica, mas uma declaração de desafio espiritual e uma tentativa de estabelecer um domínio terreno desprovido da autoridade de Deus. A dispersão de povos e línguas foi uma intervenção divina, mas o espírito de Babel persistiu, manifestando-se primeiro como Babilônia, uma cidade que mais tarde sintetizou o auge do empreendimento humano pecaminoso. O legado de Babilônia não é apenas uma nota de rodapé histórica. Representa um sistema abrangente que transcendeu o tempo, infiltrando-se na cultura moderna e nas práticas religiosas, perpetuando a confusão espiritual. Tal como a mulher, a Babilônia moderna seduz com promessas de prosperidade e paz, mas oferece apenas o vazio sob a sua superfície dourada. Orquestra cuidadosamente uma fachada de vitalidade espiritual, mas, no seu âmago, próspera no engano, atraindo as pessoas para uma teia de falsas doutrinas e compromissos morais. Babilônia, a Grande, é mais do que uma cidade histórica. É a personificação da inclinação da humanidade para a rebelião espiritual e a rejeição da verdade divina. É um retrato dos sistemas religiosos e culturais do mundo que seduzem com promessas de iluminação e libertação, apenas para escravizar aqueles que caem sob o seu domínio. Esta mulher, portanto, é o nexo de toda religião falsa, uma metáfora universal da prostituição espiritual e do engano contra a qual os crentes devem se proteger. A cultura moderna muitas vezes reflete a antiga influência da Babilônia.
seja através dos meios de comunicação social, das normas sociais, ou mesmo dentro das instituições religiosas. O fascínio sedutor da Babilônia manifesta-se quando as verdades pessoais suplantam a revelação divina e quando o relativismo moral se sobrepõe à absolvição bíblica. Ao procurar ser inclusiva, a religião muitas vezes compromete a verdade absoluta, confundindo a linha entre a santidade e o mundanismo, encapsulando assim a essência da Babilônia. A influência generalizada da Babilônia desafia a integridade da fé e a autenticidade da adoração. É um apelo à vigilância para aqueles que procuram a verdade espiritual, para discernir e rejeitar a espiritualidade falsa que a Babilônia propaga. A visão da mulher na besta é um lembrete intemporal das armadilhas do adultério espiritual, onde o desejo humano substitui a intenção divina e o temor de Deus é substituído pelo temor do homem. A mulher que leva o apelido de Babilônia é um aviso contra se tornarem vítimas intangíveis da idolatria inculturada, atraídas pelo canto da sereia da síntese cultural e religiosa que se disfarça de paz e unidade. À medida que a sedução espiritual de Babilônia continua a desenrolar-se, os crentes são encarregados de manter um compromisso firme com verdades não contaminadas pela sabedoria mundana. À medida que o Apocalipse se desenrola, esta cena serve como uma tapeçaria introdutória, ilustrando os perigos do compromisso espiritual e as consequências eternas da infidelidade espiritual. Num mundo que ecoa as antigas promessas e perigos da Babilônia, reconhecer e resistir ao seu fascínio é cada vez mais crítico, para que não nos encontremos participantes involuntários das suas abominações, em vez de participantes das promessas divinas. Na grande narrativa do Apocalipse, a revelação de Babilônia não é apenas um mito antigo, mas um apelo ao discernimento, convidando-nos a aprofundar as nossas convicções e a garantir o nosso alinhamento com a sabedoria divina e não com a sabedoria mundana. Esta mulher significa mais do que uma visão. Ela incorpora um desafio sempre presente que exige reflexão, vigilância e uma posição firme sobre a verdade que transcende a sedução do temporal pela promessa do eterno. No coração do Apocalipse encontra-se um quadro oculto, onde forças invisíveis convergem no que pode ser a aliança mais perigosa, já prevista. Com o capítulo anterior revelando a verdadeira identidade de Babilônia, agora mudamos nossas lentes para a misteriosa aliança entre a mulher e a besta que ela monta, destacada em Apocalipse 17, 7-13. Imagine só, o apóstolo João está sendo atraído mais profundamente para sua visão, conduzido por um anjo ao teatro cósmico onde a realidade se entrelaça com a profecia agourenta. Aqui, o anjo começa a desvendar os símbolos da besta, uma criatura impregnada de mistério e poder insidioso. A frase, foi, não é e voltará parece um mantra enigmático, ecoando através dos tempos com tons sinistros. Esta frase, não parece apenas poética, impulsiona a existência de um poder que parece eterno, momentaneamente cessado, mas destinado a surgir mais uma vez. Poderia este ser um império que ressurge, um domínio antigo disfarçado sob o disfarce da modernidade. Este sistema enganoso visa apanhar aqueles que apenas leem a superfície dos assuntos, aqueles que não têm consciência do aviso completo da história. Ao contrário de qualquer coisa puramente metafórica, esta besta incorpora um sistema ou poder com verniz de legitimidade, determinado pela persistência. As 7 cabeças desta besta são alegóricas, entrelaçando comentários geográficos e políticos sobre poderes antigos, cada cabeça representando 7 montanhas e 7 reis. Ao longo da história, os reinos fundiram terrenos com tronos, forjando impérios de vontade de ferro e influência de pedra, mas todos familiarizados com o grande jogo de xadrez das nações. As montanhas, muitas vezes símbolos de poder e inabalável, representam imagens poderosas para estas dinastias reinantes. Além disso, este alinhamento com as famosas 7 colinas de Roma acrescenta outra camada, confundindo as linhas entre os governos passados e os profetizados. Em seguida, os 10 chifres fazem sua entrada, 10 reis que aparecem efemeramente, compartilhando domínio por uma hora profética ao lado da besta. Esses líderes constituem um conglomerado de poderes, ecoando o sonho de Daniel, de um reino dividido. Na nossa era, não vislumbramos o nascimento de sindicatos 2 vezes 10 vezes maiores,
alianças forjadas como colchas de retalhos num cenário mundial fraturado. Estas autoridades efêmeras encerram promessas e perigos na sua brevidade, carregadas de propósito, mas precariamente fugazes. O roteiro do Apocalipse desliza perfeitamente da descrição da besta para o prenúncio de uma perigosa união geopolítica e religiosa, reminiscente, mas distinta, do falso fascínio da Babilônia. No centro disto está a mulher, apoiada como guia espiritual, mas conduzindo muitos para corredores sombrios. Seu domínio sobre a besta sugere uma aliança outrora espiritual, corrompida além da reforma. Esta parceria entre a influência eclesiástica e a máquina política alerta para uma confusão entre as esferas normalmente separadas da fé e da administração. Aqui, a revelação do anjo é a chave para uma aliança futura, uma confederação não apenas de estados-nação, mas também de ideologias. Ao combinar a visão de Daniel sobre reinos divididos com a predição de João sobre poderes confederados, a narrativa esboça a imagem de um mundo unido, mas perigosamente unido. Uma tapeçaria tão vibrante avisa-nos de uma ascensão carismática, conquistando lealdade através da unidade percebida, mas levando-nos ao engano. Em meio a essa profecia, a cautela surge como princípio orientador. O endosso da besta por uma autoridade espiritual traz imensas implicações relacionais e espirituais. Muitos sucumbiram e serão vítimas, enganados por uma autoridade que exteriormente veste as vestes da justiça, enquanto a sua essência tece teias de engano. Esta aliança profana evoca ilusões de paz, envoltas em legitimidade espiritual, persuadindo até mesmo os mais exigentes a questionar. Neste teatro de profecia, cada elemento é deliberado. A história da besta, suas cabeças e chifres fornecem uma estrutura velada para a compreensão da batalha multifacetada e contínua entre a verdade e a ilusão. O cenário é preparado pelo Apocalipse para um desdobramento dramático, cada elemento prefigurado nas visões meditativas de Daniel. Mensagens ocultas nestes textos acenam-nos ao longo dos milênios, instando-nos à vigilância enquanto evocam cenas onde a linha entre o sagrado e o secular se confunde cada vez mais subtilmente. Ao abordar esta profecia, como autores e públicos modernos, a tarefa não é a mera decifração, mas a preparação, proteger-nos contra a sedução de alianças que se disfarçam de nobres, desafiando-nos a procurar a verdade no meio da cacofonia do clamor da modernidade. Aqui reside uma lição não de desespero, mas de consciência e fortaleza espiritual, em antecipação às provações anunciadas, aprendendo tanto com a história como com a profecia. Ao entrarmos neste novo capítulo do Apocalipse, possamos ver não apenas a besta, mas a realidade por trás das máscaras, à medida que a tapeçaria da narrativa cósmica continua a se desenrolar. À medida que nos aventuramos neste capítulo, removemos camadas de crenças arraigadas sobre o fim dos tempos, um tópico envolto em mistério e, muitas vezes, em mal-entendidos. Muitos esperam que o cumprimento destas revelações proféticas irrompa num crescendo dramático, anunciado por sinais ameaçadores. No entanto, tal como o início suave e quase imperceptível do crepúsculo, o engano descrito na profecia bíblica está preparado para se desenrolar com subtileza e encanto, em vez de força e escuridão. As perspectivas tradicionais têm frequentemente pintado o anticristo em traços gerais, imaginando uma figura tão exteriormente malévola que nenhuma alma devota poderia ignorar a sua malignidade. No entanto, esta expectativa ignora em grande parte o fascínio do mal disfarçado de bem. É um engano repleto de sutilezas, onde o anticristo surge não de uma força claramente antagônica, mas potencialmente de contextos considerados sagrados e limpos. É fundamental compreender esta emergência matizada. Prepara-nos para reconhecer o anticristo não através de uma declaração de hostilidade, mas através da descoberta insidiosa de um lobo em pele de cordeiro. Talvez uma das interpretações errôneas mais persistentes gire em torno da Babilônia. Muitas vezes, confinamo-lo a uma metrópole antiga, uma relíquia de uma época passada relegada às páginas da história. No entanto, nenhum conto de advertência poderia ser mais relevante hoje. O Apocalipse fala de Babilônia não apenas como um tijolo e argamassa, mas como uma representação duradoura da oposição à verdade divina,
uma sedução de normas sociais que se afastam da justiça. Esta Babilônia está viva e próspera, não confinada a ruínas antigas, mas incorporada em ideologia e sistemas modernos que dão prioridade à autoindulgência em detrimento da santidade. Além disso, o retrato que a Bíblia faz destes tempos sugere um afastamento das expectativas convencionais, um início apocalíptico dramático que prevemos que poderá, em vez disso, desenrolar-se progressivamente. Poderá surgir uma doutrina sedutora que apele ao sentido de lógica e justiça das massas, apresentando o que parecem ser paraísos alcançáveis na terra, afastando lentamente os incautos das verdades eternas. Esta revelação suave e gradual do fim dos tempos é semelhante a uma canção de ninar, seduzir, confortar e exortar os crentes a baixarem suas defesas. O verdadeiro perigo está em antecipar uma besta que ruge quando a profecia sugere que ela irá ronronar. Ao canalizar a justiça de volta para sistemas espirituais aceitos, porém equivocados, muitos poderiam encontrar conforto no engano, em vez de desafio, na honestidade. Esta discrepância nas expectativas pode levar até mesmo os mais devotos a vacilar, confundindo um sedutor com um salvador, ouvindo encanto em vez de alarme em vozes que mascaram a pureza, mascarando as heresias predominantes. Ao reconhecer esses equívocos, recair sobre cada crente a responsabilidade de discernir com maior vigilância. Deveríamos adotar uma perspicácia, não para o drama teatral, mas para as mudanças sutis nas lealdades espirituais que induzem os crentes à complacência. Este ethos requer uma consciência aguda não apenas do mundo externo, mas do campo de batalha interno da alma, um retiro da complacência onde o conforto reside na escuridão conhecida. As advertências do Apocalipse têm dois gumes, onde alertam no campo de batalha dos céus, imploram também a consciência dos passos terrenos. É essencial que os crentes se armem com um compromisso inabalável de reconhecer a natureza sedutora da falsa integridade, preparados não apenas para uma batalha de força, mas também para uma batalha de encanto. Devemos confrontar a noção de que o mal se anunciará sem disfarce. À medida que o Apocalipse se desenrola, esta cena serve como uma tapeçaria introdutória, ilustrando os perigos do compromisso espiritual e as consequências eternas da infidelidade espiritual. Num mundo que ecoa as antigas promessas e perigos da Babilônia, reconhecer e resistir ao seu fascínio é cada vez mais crítico, para que não nos encontremos participantes involuntários das suas abominações, em vez de participantes das promessas divinas. Na grande narrativa do Apocalipse, a revelação de Babilônia não é apenas um mito antigo, mas um apelo ao discernimento, convidando-nos a aprofundar as nossas convicções e a garantir o nosso alinhamento com a sabedoria divina e não com a sabedoria mundana. Esta mulher significa mais do que uma visão. Ela incorpora um desafio sempre presente que exige reflexão, vigilância e uma posição firme sobre a verdade que transcende a sedução do temporal pela promessa do eterno. No coração do Apocalipse encontra-se um quadro oculto, onde forças invisíveis convergem no que pode ser a aliança mais perigosa, já prevista. Com o capítulo anterior revelando a verdadeira identidade de Babilônia, agora mudamos nossas lentes para a misteriosa aliança entre a mulher e a besta que ela monta, destacada em Apocalipse 17, 7-13. Imagine só, o apóstolo João está sendo atraído mais profundamente para sua visão, conduzido por um anjo ao teatro cósmico onde a realidade se entrelaça com a profecia agourenta. Aqui, o anjo começa a desvendar os símbolos da besta, uma criatura impregnada de mistério e poder insidioso. A frase, foi, não é e voltará parece um mantra enigmático, ecoando através dos tempos com tons sinistros. Esta frase, não parece apenas poética, impulsiona a existência de um poder que parece eterno, momentaneamente cessado, mas destinado a surgir mais uma vez. Poderia este ser um império que ressurge, um domínio antigo disfarçado sob o disfarce da modernidade. Este sistema enganoso visa apanhar aqueles que apenas leem a superfície dos assuntos, aqueles que não têm consciência do aviso completo da história. Ao contrário de qualquer coisa puramente metafórica, esta besta incorpora um sistema ou poder com verniz de legitimidade, determinado pela persistência. As 7 cabeças desta besta são alegóricas,
entrelaçando comentários geográficos e políticos sobre poderes antigos, cada cabeça representando 7 montanhas e 7 reis. Ao longo da história, os reinos fundiram terrenos com tronos, forjando impérios de vontade de ferro e influência de pedra, mas todos familiarizados com o grande jogo de xadrez das nações. As montanhas, muitas vezes símbolos de poder e inabalável, representam imagens poderosas para estas dinastias reinantes. Além disso, este alinhamento com as famosas 7 colinas de Roma acrescenta outra camada, confundindo as linhas entre os governos passados e os profetizados. Em seguida, os 10 chifres fazem sua entrada, 10 reis que aparecem efemeramente, compartilhando domínio por uma hora profética ao lado da besta. Esses líderes constituem um conglomerado de poderes, ecoando o sonho de Daniel, de um reino dividido. Na nossa era, não vislumbramos o nascimento de sindicatos 2 vezes 10 vezes maiores, alianças forjadas como colchas de retalhos num cenário mundial fraturado. Estas autoridades efêmeras encerram promessas e perigos na sua brevidade, carregadas de propósito, mas precariamente fugazes. O roteiro do Apocalipse desliza perfeitamente da descrição da besta para o prenúncio de uma perigosa união geopolítica e religiosa, reminiscente, mas distinta, do falso fascínio da Babilônia. No centro disto está a mulher, apoiada como guia espiritual, mas conduzindo muitos para corredores sombrios. Seu domínio sobre a besta sugere uma aliança outrora espiritual, corrompida além da reforma. Esta parceria entre a influência eclesiástica e a máquina política alerta para uma confusão entre as esferas normalmente separadas da fé e da administração. Aqui, a revelação do anjo é a chave para uma aliança futura, uma confederação não apenas de estados-nação, mas também de ideologias. Ao combinar a visão de Daniel sobre reinos divididos com a predição de João sobre poderes confederados, a narrativa esboça a imagem de um mundo unido, mas perigosamente unido. Uma tapeçaria tão vibrante avisa-nos de uma ascensão carismática, conquistando lealdade através da unidade percebida, mas levando-nos ao engano. Em meio a essa profecia, a cautela surge como princípio orientador. O endosso da besta por uma autoridade espiritual traz imensas implicações relacionais e espirituais. Muitos sucumbiram e serão vítimas, enganados por uma autoridade que exteriormente veste as vestes da justiça, enquanto a sua essência tece teias de engano. Esta aliança profana evoca ilusões de paz, envoltas em legitimidade espiritual, persuadindo até mesmo os mais exigentes a questionar. Neste teatro de profecia, cada elemento é deliberado. A história da besta, suas cabeças e chifres fornecem uma estrutura velada para a compreensão da batalha multifacetada e contínua entre a verdade e a ilusão. O cenário é preparado pelo Apocalipse para um desdobramento dramático, cada elemento prefigurado nas visões meditativas de Daniel. Mensagens ocultas nestes textos acenam-nos ao longo dos milênios, instando-nos à vigilância enquanto evocam cenas onde a linha entre o sagrado e o secular se confunde cada vez mais subtilmente. Ao abordar esta profecia, como autores e públicos modernos, a tarefa não é a mera decifração, mas a preparação, proteger-nos contra a sedução de alianças que se disfarçam de nobres, desafiando-nos a procurar a verdade no meio da cacofonia do clamor da modernidade. Aqui reside uma lição não de desespero, mas de consciência e fortaleza espiritual, em antecipação às provações anunciadas, aprendendo tanto com a história como com a profecia. Ao entrarmos neste novo capítulo do Apocalipse, possamos ver não apenas a besta, mas a realidade por trás das máscaras, à medida que a tapeçaria da narrativa cósmica continua a se desenrolar. À medida que nos aventuramos neste capítulo, removemos camadas de crenças arraigadas sobre o fim dos tempos, um tópico envolto em mistério e muitas vezes em mal-entendidos. Muitos esperam que o cumprimento destas revelações proféticas irrompa num crescendo dramático, anunciado por sinais ameaçadores. No entanto, tal como o início suave e quase imperceptível do crepúsculo, o engano descrito na profecia bíblica está preparado para se desenrolar com subtileza e encanto, em vez de força e escuridão. As perspectivas tradicionais têm frequentemente pintado o anticristo em traços gerais,
imaginando uma figura tão exteriormente malévola que nenhuma alma devota poderia ignorar a sua malignidade. No entanto, esta expectativa ignora em grande parte o fascínio do mal disfarçado de bem. É um engano repleto de sutilezas, onde o anticristo surge não de uma força claramente antagônica, mas potencialmente de contextos considerados sagrados e limpos. É fundamental compreender esta emergência matizada. Prepara-nos para reconhecer o anticristo não através de uma declaração de hostilidade, mas através da descoberta insidiosa de um lobo em pele de cordeiro. Talvez uma das interpretações errôneas mais persistentes gire em torno da Babilônia. Muitas vezes, confinamo-lo a uma metrópole antiga, uma relíquia de uma época passada relegada às páginas da história. No entanto, nenhum conto de advertência poderia ser mais relevante hoje. O Apocalipse fala de Babilônia não apenas como um tijolo e argamassa, mas como uma representação duradoura da oposição à verdade divina, uma sedução de normas sociais que se afastam da justiça. Esta Babilônia está viva e próspera, não confinada a ruínas antigas, mas incorporada em ideologia e sistemas modernos que dão prioridade à autoindulgência em detrimento da santidade. Além disso, o retrato que a Bíblia faz destes tempos sugere um afastamento das expectativas convencionais, um início apocalíptico dramático que prevemos que poderá, em vez disso, desenrolar-se progressivamente. Poderá surgir uma doutrina sedutora que apele ao sentido de lógica e justiça das massas, apresentando o que parecem ser paraísos alcançáveis na terra, afastando lentamente os incautos das verdades eternas. Esta revelação suave e gradual do fim dos tempos é semelhante a uma canção de ninar, seduzir, confortar e exortar os crentes a baixarem suas defesas. O verdadeiro perigo está em antecipar uma besta que ruge quando a profecia sugere que ela irá ronronar. Ao canalizar a justiça de volta para sistemas espirituais aceitos, porém equivocados, muitos poderiam encontrar conforto no engano, em vez de desafio, na honestidade. Esta discrepância nas expectativas pode levar até mesmo os mais devotos a vacilar, confundindo um sedutor com um salvador, ouvindo encanto em vez de alarme em vozes que mascaram a pureza, mascarando as heresias predominantes. Ao reconhecer esses equívocos, recaí sobre cada crente a responsabilidade de discernir com maior vigilância. Deveríamos adotar uma perspicácia não para o drama teatral, mas para as mudanças sutis nas lealdades espirituais que induzem os crentes à complacência. Este ethos requer uma consciência aguda não apenas do mundo externo, mas do campo de batalha interno da alma, um retiro da complacência onde o conforto reside na escuridão conhecida. As advertências do Apocalipse têm dois gumes, onde alertam no campo de batalha dos céus, imploram também a consciência dos passos terrenos. É essencial que os crentes se armem com um compromisso inabalável de reconhecer a natureza sedutora da falsa integridade, preparados não apenas para uma batalha de força, mas também para uma batalha de encanto. Devemos confrontar a noção de que o mal se anunciará sem disfarce. Assim, a narrativa gira não na declaração flagrante de guerra espiritual, mas no fascínio furtivo da deriva moral. Cada passo requer uma base firme nas Escrituras, e cada crente deve alimentar o seu espírito com ensinamentos sólidos, fortalecidos através da clareza e do discernimento crítico. Os equívocos históricos oferecem uma caricatura dos tempos vindouros, enquanto a revelação fala de desvios dos triunfos esperados. Portanto, os crentes devem ancorar esperanças e ações não apenas nas ameaças reveladas, mas também nas subtilezas da luta em toda a sua serenidade matizada e glorificada. As verdades do Apocalipse exigem vigilância contra confrontos enganosos de serenidade, a nossa fé blindada e a comunhão guiada. O Anticristo, a Babilônia e o mito do fim dos tempos sugerem uma revolução espiritual onde a mudança é gradual, mas não menos impactante. Não devemos apenas ouvir, mas também ver. Não apenas ver, mas compreender. Não apenas compreender, mas estar sempre pronto para agir de acordo com essas mensagens, uma vez envoltas em equívocos. Iluminamos o caminho, rejeitando o que simplesmente se adapta às nossas expectativas, abraçando, em vez disso, as complexidades de uma realidade moldada não apenas pela poderosa besta, mas por sutis vice-anjos incorporados entre nós.
A importância contemporânea de Apocalipse 17 está profundamente enraizada na sua advertência temática que se estende além da mera intriga escatológica, exige consciência e discernimento agudos daqueles que navegam na complexa paisagem espiritual de hoje. Este capítulo desmascara profeticamente o espírito sedutor da Babilônia, uma influência perniciosa no nosso contexto moderno que transcende a sua antiga fisicalidade ou presença histórica. À medida que dissecamos mais profundamente as suas implicações, somos obrigados a perguntar: por que é que este capítulo é mais importante agora do que nunca? A relevância de Apocalipse 17 hoje está vividamente encapsulada no seu retrato de Babilônia como um símbolo de compromisso mundano e decadência moral, uma representação intemporal de seduções sociais e corrupção espiritual. Numa era em que as linhas entre a integridade ética e o relativismo moral se tornam cada vez mais confusas, este capítulo convida-nos a uma vigilância vigilante. A Babilônia, representada com seu fascínio e grandeza destrutiva, incorpora as tentações do poder, da riqueza e da indulgência que procuram distrair os fiéis da sua jornada espiritual. No mundo de hoje, a sociedade globalizada é uma intrincada rede de intercâmbios interculturais, avanços tecnológicos e dependências econômicas, promovendo um ambiente propício a esse compromisso. O espírito da Babilônia surge sempre que a vontade de sacrificar verdades fundamentais em troca de ganhos momentâneos ou de relevância cultural. Os valores sociais mudam sob a pressão para se conformarem às ideologias seculares prevalecentes, ameaçando substituir princípios divinos intemporais. É aqui que a mensagem do Apocalipse se torna crucialmente crucial. Apocalipse 17 exorta a Igreja, tanto os crentes como os que buscam a espiritualidade, a resistir à invasão gradual destas influências babilônicas. Enfatiza o discernimento, uma habilidade que requer cultivo intencional. O discernimento não consiste apenas em distinguir entre o certo e o errado flagrante. É a arte sutil de diferenciar entre o que parece bom e o que é verdadeiramente piedoso. Quando a influência de Babilônia aparece sob o pretexto de progresso, tolerância ou modernidade, devemos ancorar-nos na verdade duradoura e na sabedoria bíblica que serve como nosso guia de navegação através de águas enganadoras. Além disso, a urgência desta mensagem é agravada à medida que vemos o mundo cada vez mais interligado com sistemas que exploram, em vez de elevar, a sua essência. Das injustiças econômicas à corrupção institucional, os sistemas babilônicos procuram atrair lealdade não apenas na esfera pública, mas profundamente nas almas individuais, remodelando a identidade e o propósito. A narrativa do Apocalipse serve como um lembrete direto à Igreja para nutrir uma identidade espiritual, não conformada com o padrão deste mundo, mas transformada pela renovação das nossas mentes. Romanos 12:2. O chamado de Apocalipse 18:4. Saí dela, povo meu. É um chamado estridente à integridade espiritual e à separação corajosa. Trata-se de fazer escolhas deliberadas que podem desafiar a opinião popular ou a aparente sabedoria. Sair da Babilônia é escolher caminhos que priorizem o significado eterno em detrimento do sucesso temporal. Ser soberano na fidelidade espiritual e inflexível na aceitação oportuna. Esta transcendência do apelo sedutor de Babilônia não é apenas um afastamento físico, mas um desligamento mais profundo, ao nível do coração, dos seus valores e práticas que entram em conflito com o reino de Deus. No sentido prático, os crentes hoje são encarregados de cultivar comunidades que reflitam o amor divino, a justiça e a santidade, em vez de refletirem os caprichos transitórios da sociedade. Isto envolve envolver-se em atos de compaixão e permanecer firme na verdade bíblica enquanto demonstra graça. A Igreja é chamada a ser uma luz, uma cidade sobre uma colina que não pode ser escondida. Mateus 5:14, diferenciando-se distintamente da atração sedutora do fascínio babilônico. É importante ressaltar que a dinâmica da Babilônia lembra-nos a natureza subversiva do engano espiritual, muitas vezes gradual, sedutor e aparentemente benigno. À medida que a influência de Babilônia se manifesta em estruturas que encorajam o compromisso moral, os crentes são encarregados de um envolvimento resistivo, garantindo que o seu discernimento espiritual permanece afiado e inabalável.
Este discernimento é cultivado através do estudo intencional das Escrituras, da meditação em oração e da comunhão com outras pessoas que estão comprometidas em permanecer firmes na fé em meio a crescentes pressões culturais. Assim, Apocalipse 17 transcende o puramente escatológico para abordar a espiritualidade prática e imediata, oferecendo uma palavra profunda e oportuna que ressoa poderosamente hoje. A sua mensagem exorta-nos a prestar atenção aos seus avisos, a aplicar as suas verdades e a incorporar a coragem que exige no nosso contexto moderno. Uma tarefa tão desafiante quanto essencial. À medida que viajamos através desta intrincada narrativa espiritual, a sabedoria incorporada nestas palavras antigas abre um caminho de resiliência e revelação essencial para o peregrino fiel. Assim, a narrativa gira não na declaração flagrante de guerra espiritual, mas no fascínio furtivo da deriva moral. Cada passo requer uma base firme nas Escrituras, e cada crente deve alimentar o seu espírito com ensinamentos sólidos, fortalecidos através da clareza e do discernimento crítico. Os equívocos históricos oferecem uma caricatura dos tempos vindouros, enquanto a revelação fala de desvios dos triunfos esperados. Portanto, os crentes devem ancorar esperanças e ações não apenas nas ameaças reveladas, mas também nas subtilezas da luta em toda a sua serenidade matizada e glorificada. As verdades do Apocalipse exigem vigilância contra confrontos enganosos de serenidade, a nossa fé blindada e a comunhão guiada. O Anticristo, a Babilônia e o mito do fim dos tempos sugerem uma revolução espiritual onde a mudança é gradual, mas não menos impactante. Não devemos apenas ouvir, mas também ver. Não apenas ver, mas compreender. Não apenas compreender, mas estar sempre pronto para agir de acordo com essas mensagens, uma vez envoltas em equívocos. Iluminamos o caminho, rejeitando o que simplesmente se adapta às nossas expectativas, abraçando, em vez disso, as complexidades de uma realidade moldada não apenas pela poderosa besta, mas por sutis vice-anjos incorporados entre nós. A importância contemporânea de Apocalipse 17 está profundamente enraizada na sua advertência temática que se estende além da mera intriga escatológica, exige consciência e discernimento agudos daqueles que navegam na complexa paisagem espiritual de hoje. Este capítulo desmascara profeticamente o espírito sedutor da Babilônia, uma influência perniciosa no nosso contexto moderno que transcende a sua antiga fisicalidade ou presença histórica. À medida que dissecamos mais profundamente as suas implicações, somos obrigados a perguntar: por que é que este capítulo é mais importante agora do que nunca? A relevância de Apocalipse 17 hoje está vividamente encapsulada no seu retrato de Babilônia como um símbolo de compromisso mundano e decadência moral, uma representação intemporal de seduções sociais e corrupção espiritual. Numa era em que as linhas entre a integridade ética e o relativismo moral se tornam cada vez mais confusas, este capítulo convida-nos a uma vigilância vigilante. A Babilônia, representada com seu fascínio e grandeza destrutiva, incorpora as tentações do poder, da riqueza e da indulgência que procuram distrair os fiéis da sua jornada espiritual. No mundo de hoje, a sociedade globalizada é uma intrincada rede de intercâmbios interculturais, avanços tecnológicos e dependências econômicas, promovendo um ambiente propício a esse compromisso. O espírito da Babilônia surge sempre que a vontade de sacrificar verdades fundamentais em troca de ganhos momentâneos ou de relevância cultural. Os valores sociais mudam sob a pressão para se conformarem às ideologias seculares prevalecentes, ameaçando substituir princípios divinos intemporais. É aqui que a mensagem do Apocalipse se torna crucialmente crucial. Apocalipse 17 exorta a Igreja, tanto os crentes como os que buscam a espiritualidade, a resistir à invasão gradual destas influências babilônicas. Enfatiza o discernimento, uma habilidade que requer cultivo intencional. O discernimento não consiste apenas em distinguir entre o certo e o errado flagrante. É a arte sutil de diferenciar entre o que parece bom e o que é verdadeiramente piedoso. Quando a influência de Babilônia aparece sob o pretexto de progresso, tolerância ou modernidade, devemos ancorar-nos na verdade duradoura e na sabedoria bíblica que serve como nosso guia de navegação através de águas enganadoras. Além disso,
A urgência desta mensagem é agravada à medida que vemos o mundo cada vez mais interligado com sistemas que exploram, em vez de elevar, a sua essência. Das injustiças econômicas à corrupção institucional, os sistemas babilônicos procuram atrair lealdade não apenas na esfera pública, mas profundamente nas almas individuais, remodelando a identidade e o propósito. A narrativa do Apocalipse serve como um lembrete direto à igreja para nutrir uma identidade espiritual não conformada com o padrão deste mundo, mas transformada pela renovação das nossas mentes. Romanos 12:2. O chamado de Apocalipse 18:4. Saí dela, povo meu. É um chamado estridente à integridade espiritual e à separação corajosa. Trata-se de fazer escolhas deliberadas que podem desafiar a opinião popular ou a aparente sabedoria. Sair da Babilônia é escolher caminhos que priorizem o significado eterno em detrimento do sucesso temporal. Ser soberano na fidelidade espiritual e inflexível na aceitação oportuna. Esta transcendência do apelo sedutor de Babilônia não é apenas um afastamento físico, mas um desligamento mais profundo, ao nível do coração, dos seus valores e práticas que entram em conflito com o reino de Deus. No sentido prático, os crentes hoje são encarregados de cultivar comunidades que reflitam o amor divino, a justiça e a santidade, em vez de refletirem os caprichos transitórios da sociedade. Isto envolve envolver-se em atos de compaixão e permanecer firme na verdade bíblica enquanto demonstra graça. A igreja é chamada a ser uma luz, uma cidade sobre uma colina que não pode ser escondida. Mateus 5:14, diferenciando-se distintamente da atração sedutora do fascínio babilônico. É importante ressaltar que a dinâmica da Babilônia lembra-nos a natureza subversiva do engano espiritual, muitas vezes gradual, sedutor e aparentemente benigno. À medida que a influência de Babilônia se manifesta em estruturas que encorajam o compromisso moral, os crentes são encarregados de um envolvimento resistivo, garantindo que o seu discernimento espiritual permanece afiado e inabalável. Este discernimento é cultivado através do estudo intencional das Escrituras, da meditação em oração e da comunhão com outras pessoas que estão comprometidas em permanecer firmes na fé em meio a crescentes pressões culturais. Assim, Apocalipse 17 transcende o puramente escatológico para abordar a espiritualidade prática e imediata, oferecendo uma palavra profunda e oportuna que ressoa poderosamente hoje. A sua mensagem exorta-nos a prestar atenção aos seus avisos, a aplicar as suas verdades e a incorporar a coragem que exige no nosso contexto moderno, uma tarefa tão desafiante quanto essencial. À medida que viajamos através desta intrincada narrativa espiritual, a sabedoria incorporada nestas palavras antigas abre um caminho de resiliência e revelação essencial para o peregrino fiel.